Bom, gente, vocês estão preparados? Primeiro, eu queria falar que é muito bom estar aqui novamente. Para quem não sabe, o Lori falou, eu e mais um grupo de quase 70 pessoas, os malucos, estivemos por 9 dias no sertão do Brasil. Mais precisamente no Piauí. Nós estivemos no Piauí e em Pernambuco. E, cara, foram quase 30 toneladas de doações. Você sabe o que é 30 toneladas? Assim, eu não sabia até ter que descarregar quase 30 toneladas. Fala aí, a gente ficou até 4 horas da manhã, gente, descarregando. 4 horas da manhã descarregando e não parava, as caixas se multiplicavam. Mas conversando com o pessoal lá, o pastor Jairo, que é o missionário local, ele falava, gente, vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo aqui. O que a igreja está fazendo aqui. Porque nenhuma instituição, nenhum governo, nenhuma ONG nunca fez isso. Nunca fizeram isso. Aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Por causa de você. Por causa de você. Isso é o evangelho, gente. E, assim, uma coisa é a gente viver aquilo que a gente viveu lá, outra coisa é a gente digerir aquilo que aconteceu. Eu lembro que eu estava no último dia, ali no ônibus, e aí eu comecei a pensar em tudo aquilo que a gente viveu. E aí eu falei assim, cara, esse evangelho ele é poderoso. Esse evangelho que a gente fala, ele é poderoso. E aí eu queria, falando sobre evangelho, eu queria fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui está acompanhando e participando mesmo no plano de leitura da galera? Levanta a mão. Palma para vocês aí, ó. Gente, quem não está participando, eu quero falar uma coisa. São só 3 capítulos, e esses 3 capítulos vão mudar a vida de vocês. Vocês nunca mais vão ser os mesmos. Eu já tive a oportunidade de ler diversas vezes o Evangelho. Só que, cara, lá, com a experiência que a gente teve no sertão, nós tivemos a revelação do que realmente é o Evangelho, gente. Eu lembro que em cada casa, em cada povoado, cada visita, cada bazar, cada cesta básica, é como se a gente abrisse a Bíblia e as palavras ali saltassem e se tornassem vida e verdade. Então a gente começou a viver e Deus queimava, o Espírito Santo queimava sobre nossos corações, sobre cada passagem, sobre cada mensagem do Evangelho. Então eu queria começar lendo Atos 3, de 1 a 10. Jesus ele tinha morrido e ressuscitado, tinha estado com os discípulos e ele subiu para os céus, né? Então ficou Pedro e os discípulos ali, eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí a gente chega em Atos 3, de 1 a 10, que fala assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sentado, sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Aquele cara ele era tinha autoestima tão baixa que ele não olhava para as pessoas. E aí o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. E deu um salto, ele pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo e andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Se a gente for pegar para estudar,
a cultura da época ali, as pessoas que seriam bem-sucedidas assim para a sociedade, elas tinham que estudar e elas eram aprovadas, e aí elas se tornavam um talmidim, que seria um discípulo de um mestre. Então, eles estudavam a lei, e os melhores alunos continuam a estudar. É como se fosse, sei lá, uma faculdade da época, né? E aí continuavam a estudar. Se a pessoa não fosse escolhida, a única coisa que ela ia fazer era continuar aquilo que o pai dela fazia. Então, imagina comigo, a pessoa que não passava, sei lá, no vestibular, na época, a única coisa que ela sabia fazer era continuar a profissão do pai ali. Então, Pedro e João, eles eram pescadores. E o que isso nos diz? Que eles eram mal-sucedidos, assim, para a época. Eles não tinham o futuro que todas as pessoas almejavam. O sonho de todo mundo era ser discípulo. Tanto que quando eles são chamados, eles prontamente abandonam tudo e vão. E eu quero te perguntar uma coisa. O que duas pessoas fracassadas tinham para oferecer para um cara que era aleijado durante toda a vida? Eles não tinham nada. Tudo que eles tinham de mais precioso era o Evangelho. Um Evangelho poderoso. Um Evangelho poderoso para mudar a vida das pessoas. E por isso que o tema de hoje é o poder do Evangelho. Tudo que eles tinham era o Evangelho. E a boa notícia de Jesus. E aí, seguindo o texto, eu não vou ler ele inteiro, eu vou explicar, mas depois vocês leem. É Atos 4, de 5 a 22. O que acontece é que esse homem, que era aleijado, ele é curado. E ele era curado num sábado, então os fariseus e os mestres da lei falam assim, pô, mano, vocês curaram no sábado não pode fazer nada. E aí pegaram eles, chamaram eles para o Sinédrio, que era uma reunião tipo para julgamento, né? E aí eles foram e falaram assim, vocês não viram, tipo, eles foram intimados. Pensa comigo uma coisa, Jesus estava com eles e Jesus foi morto por causa deles, foi morto por eles ali. E aí agora esses caras que organizaram um plano para matar Jesus chamam Pedro e João e falam assim, vocês têm que parar de fazer isso. Vocês não viram aí o que aconteceu com Jesus? Vocês querem ir no mesmo caminho que Jesus? E aí eles começam ali a questionar, vocês têm que parar de falar sobre isso, sobre o Evangelho. Olha aí o cara, vocês curaram o cara no sábado. E aí Pedro chega, eu vou ler aqui essa parte no final, e aí Pedro e João também responderam, julguem vocês, os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Depois dessas e demais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha quase 40 anos de idade. O cara tinha nascido aleijado, ele passou a vida dele inteira por 40 anos aleijado. E uma coisa que eles tinham, que era o Evangelho, a boa notícia, foi espalhada, esse homem se levantou. O que é o Evangelho, gente? O Evangelho é a boa notícia. Para alguém que está esperando algo bom, o Evangelho é essa boa notícia. O Evangelho é a manifestação de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Tudo que as pessoas precisam é do Evangelho. Ou você já comprou alguma coisa no Mercado Livre, sei lá, ou em algum lugar, e aí você comprou só porque você estava esperando o cara vir e você ficar olhando o cara? Ou você fez uma compra só esperando o cara falar, eu entrega? Não, você comprou aquilo por conta da mensagem, por conta do produto ali. O que é mais importante não é o mensageiro, não é eu, não é você, é a mensagem, é a boa notícia. O que vai salvar, o que vai transformar a vida das pessoas, não é você, não é o que eu sei falar, são as minhas palavras, porque eu sei falar, sei lá, porque eu sei dar uma palestra, por exemplo. Não, isso não muda ninguém. Isso não muda ninguém, o que muda é o Evangelho. E as pessoas não precisam do mensageiro, as pessoas precisam da mensagem. A boa notícia é que Jesus, o único Filho de Deus, ele se tornou humano.
E ele foi e viveu a nossa vida no nosso lugar. E a gente tinha pecado e Jesus não pecou. E por conta de Jesus não ter pecado, ele assumiu o nosso lugar na cruz. Porque um Deus que é justo, ele tinha que cumprir aquilo que ele falou. E quem tem pecado, a Bíblia fala, maldito é o pecador. Então, Jesus ele assumiu o nosso lugar. E por conta de Jesus ter assumido o nosso lugar, hoje a gente tem acesso a Deus. Hoje a gente consegue acessar a Deus. Hoje a gente consegue se relacionar com Deus. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. A Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade com Deus. E a boa notícia é que Jesus veio para suprir esse vazio. Esse é o Evangelho, gente. Esse é o Evangelho. Esse é o motivo que me faz ter vontade de viver todos os dias. Essa é a boa notícia que todo mundo estava esperando. Essa é a boa notícia que o mundo espera. Esse é o Evangelho poderoso. 1 Coríntios 1, 18. Paulo fala assim: pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Até aqui. Então a gente descobriu, cara, que tudo que o mundo precisa e que anseia é esse Evangelho, é essa mensagem, é o poder do Evangelho. E eu queria trazer o que esse Evangelho causa em nós. O que esse Evangelho mexe com a gente. E a primeira coisa é que o Evangelho é o poder para nós amarmos ao próximo. É o poder para nós amarmos o próximo. A gente estava na Serra do Inácio e naquele dia a gente, de acordo com o calendário, né, de acordo com a nossa programação, era para a gente ir em Poço Comprido. Só que choveu e aí as estradas estavam bem ruins. E a gente não sabia se ia para um lugar, ia fazer uma visita, não ia. Só que aí parou de chover. E aí a gente foi, então vamos fazer visita no mesmo povoado que a gente foi no dia anterior. Quando a gente chegou lá, falaram assim, eram 4 vans, e aí dividiram os grupos, né? Falaram assim, o Gabs, o grupo dele vai lá para um lugar tão longe. Gente, até agora eu não sei que lugar que a gente foi. Não sei, acho que ninguém sabe. Só falaram que era um lugar mais longe lá. E aí a gente entrou na van e foi. Naquele lugar, a gente foi com uma missionária que ela conhecia ali a região. Ela morava ali por perto. E aí a gente parou na primeira casa. Na casa de uma senhora. E aí assim, quem já assistiu A Casa Monstro? Levanta a mão. A senhora olhou pra gente quando a gente chegou, tipo o seu Epaminondas, saiam do meu jardim, tipo assim. E aí eu olhei aquilo, já fiquei meio assim, aí a missionária falou, gente, não liga pra cara dela, porque ela tá assim, porque ela tá triste. Ela chorou a noite inteira. E aí eu fiquei, nossa, já fiquei meio assim, né? E aí a gente foi entrando. Aí pode colocar na primeira foto? A gente foi entrando lá na casa dela. E aí ela estava com um semblante muito triste mesmo. E algumas pessoas entraram ali, né, para falar com ela, só que a casa era pequena e a gente estava num grande número de pessoas. Então algumas pessoas ficaram para fora, assim, né? Eu fiquei só ouvindo ali, né? E a primeira coisa que ela falou assim, que tudo que ela queria, que ela mais sonhava, é um dia ser feliz antes de morrer. E essa aqui é a foto da casa dela. Então você pode ver eu ali ouvindo. E aí, nessa hora, eu ouvi assim que ela falou que tudo que ela queria era um dia poder ser feliz antes de morrer. Essa senhora tem 65 anos, e aí ela quebrou a perna recentemente, uns 4 meses. E aí ela fez a primeira cirurgia,
E aí o corpo dela estava rejeitando a platina que colocou. Então estava saindo para fora, aí intoxicou e ela fez a segunda cirurgia. E aí toda semana a missionária vai e passa na casa dela para refazer os curativos, para trocar esses curativos. E a gente chegou lá, essa mulher ela tinha 4 gaiolas de passarinho. E aí a gente olhava os passarinhos, eles estavam quietos. 6, tinham 6. E eu olhava, será que está vivo? Ele não cantava, nunca vi isso, um passarinho não cantar. Tamanha era a tristeza daquele ambiente, tamanha era a tristeza daquele lugar. E aí a gente chegou, e aí ela começou, a gente falou para a Thalia entrar, para ajudar lá a fazer as coisas no pé dela e tal. Aí, aí ela começou a contar a história dela, falou que foi abandonada pelo marido. E aí naquele momento, eu falei, quanto tempo essa mulher não recebe um afeto? E aí começaram a fazer lá os exercícios com ela, e aí eu falei, tava fazendo nada, deixa eu fazer massagem nela. Eu comecei a fazer massagem na senhorinha, e aí o Espírito Santo me lembrou de algo, que eu vou ler para vocês mais para frente. Me lembrou de uma passagem do Evangelho. E aí, você imagina, a casa dela era mais ou menos do tamanho desse palco, e ela estava 4 meses mais ou menos de cadeira de roda, e ela não saía de casa. Você imagina, na pandemia a gente ficou louco de ficar na nossa casa, que tem, sei lá, 3 quartos, 4 banheiros, sei lá, e ela ficou 4 meses num lugar desse tamanho. E aí a gente fala, não, vamos orar, não, antes vamos levar ela para fora. A gente pegou ela no andador, e assim, a gente falou, vamos só até aqui. A mulher foi indo lá para baixo já. A gente, não, calma, senão a senhora... E ela voltou tremendo assim, de que não estava mais com força, mas ela queria ir, e ela queria ver como estavam as coisas. E aí a gente trouxe ela de volta para casa. E aí a gente foi orar por ela, e eu sentei do lado da cama dela, e aí o Espírito Santo me incomodando com aquilo. E aí eu cheguei do lado dela antes de orar, eu falei assim, Dona Francisca, a senhora conhece Jesus? Ela falou, eu conheço, ele mora no meu coração. Aí eu falei, pois bem, desde que eu entrei aqui na casa da senhora, eu vi Jesus em você. Porque a passagem que Jesus colocou no meu coração do Evangelho, que eu vou ler para vocês aqui, é em Mateus 25, 34 a 40. Jesus ele conta uma parábola. Ele fala assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos responderam, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando teve sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, em verdade eu lhes digo, tudo o que vocês fizerem a algum desses pequenos irmãos, a mim fizeram. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, ela é Jesus aqui. Ela é Jesus, porque Jesus falou que tudo que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim fizerem. A mim fizeram. E aí eu falei, eu vi Jesus na senhora. E aí eu comecei a falar, e a gente começou a orar, né? Eu falei que alegria era estar com ela ali. E comecei a falar que a alegria de Deus, que tomasse aquele lugar. E aí, enquanto eu estava orando, no meu coração não parava de pensar, cara, se essa mulher está aqui e ela é Jesus para nós aqui, né, que tudo que a gente fizer, a gente vai estar fazendo por Jesus. Eu fiquei imaginando. Agora, imagina comigo, se Jesus entra aqui neste lugar, o que você vai fazer? Vou sair correndo para abraçar ele. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu falei, cara, você imagina eu chegar no céu e falar assim, Jesus, eu esperei tanto te dar um abraço, a minha vida toda, te dar um abraço. E Jesus fala assim, eu estava lá com você. E eu estava precisando de um abraço, mas você não me deu.
E aí eu falei, cara, não quero sair daqui sem dar um abraço, eu não posso sair daqui sem dar um abraço em Jesus. E aí eu cheguei para ela e falei, Dona Francisca, depois que eu orei, eu posso te dar um abraço? E ela falou, pode. Na hora eu fui e abracei ela, assim, eu fiquei um minuto quase abraçado com ela. E foi um dos melhores abraços da minha vida. Gente, era a presença de Deus ali, era a presença de Deus, tanto que, pode passar a foto, tanto que depois a gente chorou junto, ela me deu um beijo na cabeça, e aí essa foto aqui, essa é a Dona Francisca, e essa foi a hora que eu abracei ela. Gente, foi tão poderoso aquilo que Deus fez, tanto que quem tirou essa foto foi a Andressa, e ela estava em outra casa, ela chegou, ela entrou, tirou a foto, e aí ela veio falar, Gabs, eu tirei uma foto muito linda com a senhora lá, eu falei, sério? E aí ela falou, agora eu quero que você fale o que aconteceu lá, porque eu entrei, tirei essa foto, mas o ambiente estava uma paz absurda, porque era o evangelho ali, cara, era o poder de Deus ali. E aí a gente foi, e depois continuou cantando lá, começou a cantar, e gente, os passarinhos, fala aí, os passarinhos começaram a cantar, gente. A gente tava sentindo a Branca de Neve ali, sabe? Os passarinhos assim. Mano, eles começaram a cantar, porque a alegria invadiu aquele lugar, o evangelho invadiu aquele lugar. E o que eu quero te dizer é que o evangelho é esse poder para a gente amar o próximo. Não saiu de mim, como assim eu vou amar um desconhecido que eu nunca vi? O evangelho é o poder de Deus para você amar a sua família. O evangelho é o poder de Deus para você amar o seu irmão. O evangelho é o poder de Deus para você amar o pessoal da sua escola. O evangelho é o poder de Deus para você amar o pessoal na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. As pessoas que muitas vezes você não gosta delas, o evangelho é esse poder para você amar essas pessoas. O evangelho é o poder para nós amarmos o próximo. A segunda coisa que eu aprendi é que o evangelho é o poder de Deus para a gente testemunhar, para a gente falar da boa notícia. Aqueles que vivem testemunho do evangelho, testemunham em nome do seu amigo, Jesus. Seguindo mais o texto de Atos 4, 29 a 31. Então, a gente viu que os discípulos foram interrogados no Sinédrio e eles foram expulsos. Falaram assim, não preguem mais, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E, gente, os discípulos eram humanos. Então, eles foram encorajados naquele momento, mas eu imagino eles indo e pensando, putz, e se a gente pregar e eles vierem atrás da gente mesmo? E aí eles chegaram e se reuniram com os amigos dele, com o restante da igreja ali. E eles estavam aflitos, angustiados, que eles falaram assim, vamos orar por isso. E aí, esse trecho que eu vou ler é a oração dos discípulos, em meio a essa perseguição. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do teu nome santo, do servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O evangelho é o poder para você ter coragem para anunciar a palavra. O evangelho é o poder para você ter coragem e se manifestar. Como eu falei desde o princípio, Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade com Deus. O que muda de uma pessoa para outra é a maneira com que nós tentamos saciar essa vontade, esse anseio pela eternidade. Então você está lá com o seu amigo da sua escola, e ele tem um anseio pela eternidade. O que muda de você para ele é a maneira com que vocês tentam saciar esse anseio. Então você descobriu isso, só que por vezes você não tem coragem, você não tem ousadia para testemunhar esse evangelho. E o evangelho, através de Jesus e do Espírito Santo,
Ele vai te encorajar, Ele vai te dar o poder para você anunciar e mostrar para Ele o que é esse anseio pela eternidade. Em um dos dias a gente estava num povoado, né, que chama Malhada Grande, e aí ia trocando as equipes, né? E aí uma das pessoas que estava na minha equipe esse dia falou assim, eu quero ir na casa de fulana de tal, porque ano passado eu fui lá e ela estava grávida, a gente orou por ela. E aí a gente, não, tá bom, então vamos. A gente chegou lá na casa dela, ela já estava com um menino grande assim, Emanuel. E aí a gente conversando, e aí no meio da conversa começou uns barulhos assim, de boi, velho. E uns barulhos deles chegando, e alguém gritando, a gente, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí a mulher falou assim, meu marido tá vindo aí, sai daí. Aí a gente saiu assim, os boi entrando, quase levou a gente os boi. E aí o senhor, ela falou, esse é meu marido, o nome dele era Astrogildo. E aí, gente, ele chegou, né? Ele chegou da roça. E aí a gente foi e começou a conversar com ele. E ele estava bem cansado, bem ofegante. E ele falou assim, gente, hoje deu trabalho. Isso já era tarde, gente. Geralmente o pessoal, eles param de trabalhar um pouco antes de escurecer, para dar tempo deles voltar, né? E aí, só que ele chegou um pouco mais tarde. E aí ele estava contando que ele tem 10 bois lá, e aí tinha 5 que eles pararam e se ficaram um pouco longe do grupo. E aí ele falou que eles começaram a subir uns morros, então ele teve que deixar um pouco 5 lá e foi atrás dos outros, e depois foi buscar os 10, por isso que ele demorou. Na hora, o Espírito Santo foi e colocou no meu coração, a minha ovelha perdida. E aí na hora, ele falando, continuando a falar, eu só esperei ele terminar. Eu falei, seu Gil, me diz uma coisa, o senhor tem 10 bois, né? Ele, eu tenho. Imagina se você chega aqui com 9. O que você ia fazer? Ele falou, eu ia procurar até eu encontrar. Eu falei, pois bem, Jesus nos conta uma história de um homem que tinha 100 ovelhas. E aí uma se perdeu. Ele deixou tudo, igual o Senhor, para encontrar aquela que se perdeu. Esse é o amor de Deus. Jesus, ele deixou tudo. O evangelho é isso. Jesus, ele deixou tudo, porque ele precisava encontrar aquele filho que estava perdido. E aí ele foi, a gente continuou conversando. E aí no culto à noite da Dona Julinha, na casa da Dona Julinha, eu estava lá e aí já estava tarde, já estava bem escurão. Eu falei, mano, não é possível os caras chegar aqui. Eles não vão vir. E aí quem chega lá? O seu Gil e a família dele. E aí o Rogerinho pregou sobre o evangelho. E aí ele perguntou assim, quem quer aceitar Jesus, levante sua mão. E quem estava com a mão levantada? Seu Gil. E aí eu orei com ele, ele confessou Jesus, entregou a sua vida para Jesus. Isso não se trata de mim, não se trata de nós. Se trata do poder do evangelho para testemunhar, cara. É o poder desse evangelho que salta no nosso coração e as pessoas recebem, não porque é uma pessoa especial falando ou porque é alguma pessoa que sabe mais do que a outra, mas é porque é a boa notícia que todo ser humano espera. É a boa notícia que todo ser humano espera. Cara, passaram-se mais de 2000 anos depois que Jesus contou essa parábola pela primeira vez e ela continua com o mesmo poder, porque ela é a salvação para as pessoas. A gente estava em Poço Comprido, e aí a gente foi andar, né, para fazer as visitas, e a gente chegou numa casa, tinha um senhor assim para fora, chamado Deus Gildo. E aí ele estava lá, e aí quando a gente entrou, o Massa estava comigo, o Massa, a Fer, e aí a gente chegou lá, no fundo da casa passou uma menina que era da igreja lá, da Ana e da Camila. E aí a gente chegou, o Massa falou, então a gente nem precisa vir aqui nessa casa, vamos para outra. Aí eu falei, não, então vamos sentar aqui, vamos conversar do evangelho, né? Porque a gente achou que todo mundo já conhecia o evangelho naquela casa. E a gente começou a conversar, e o que a gente entendeu? Que os pais dela não vão para a igreja. Só as duas meninas. Só elas vão para a igreja. Só que assim, os pais dela super apoiam. Eles falaram, né? Não, Deus realmente está trabalhando, tal.
o trabalho que a Ana e a Camila estão fazendo é incrível, a gente apoia elas em tudo que a gente pode, as nossas meninas, a gente confia muito nelas, e começou a falar. E eu fiquei assim pensando, mas por que esse cara sabe disso, o que o evangelho está fazendo na vida das filhas dele, por que ele não vai na igreja, né? Eu fiquei com isso na cabeça. E aí depois, conversando com ele, ele falou que ele era pedreiro e que ele viajava muito, né, a trabalho. Então, por isso que ele não ia nas igrejas, porque ele falou assim, eu não vou conseguir, então não vou na igreja, né? E aí eu fiquei pensando nisso. E aí o Espírito Santo, na hora, fez me lembrar de uma passagem. Ele falou assim, dos discípulos no templo. E aí, quando ele colocou isso no meu coração, eu só estava esperando a hora, né? Ele falando. E aí eu cheguei e falei assim, ô seu Deus Gildo, essa casa foi o senhor que construiu? Ele falou, fui eu que construí. Eu falei, me tira uma dúvida, quanto tempo demorou para o senhor construir essa casa? Ele falou assim, se o cabo pegar de jeito mesmo, uns 4 meses. Aí eu falei, nossa, legal. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu lembrei de uma história. Jesus estava com os discípulos no templo, e aí os discípulos passaram no templo e falando assim, olhando, nossa, que templo bonito, hein? E eles estavam admirados com o templo, a beleza do templo. E Jesus lhes disse, em verdade vos digo, destruam esse templo, e eu reconstruirei em 3 dias. E aí eu falei, você acredita, seu Gil? E aí ele falou, caramba, eu falei, e aquele templo demorou 46 anos para ser construído. E aí eu falei, só que ninguém entendeu nada. E Jesus explicou que ele não estava falando do templo físico, ele estava falando sobre ele mesmo, que depois que ele morresse e ressuscitasse, ele ia ressuscitar no 3º dia, para que as pessoas não mais buscassem a Deus só em um lugar físico, mas pudessem buscar Ele em todo lugar. Talvez o Senhor não consiga ir para a igreja todos os dias, mas Deus, Ele morreu para que você pudesse acessar Ele em todo lugar. E aí, falando com Ele, eu entendi que não é que não era só isso. Ele estava esperando não uma experiência da filha dele para ele buscar Deus. Ele estava querendo a sua própria experiência com Deus, para ele se firmar no Evangelho. E aí eu falei, em Salmos 34:8, fala, provem por você mesmo e veja que o Senhor é bom. E aí eu peguei e tirei a Bíblia, eu falei assim, vou fazer um desafio com o Senhor. Começa a ler a Bíblia, mesmo não indo para a igreja, né? Mesmo não estando na igreja, começa nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu duvido que o Senhor não vai falar com você, eu duvido. E aí eu peguei e dei a Bíblia para ele, e aí ele ficou todo feliz, todo feliz. Porque o evangelho é esse poder para testemunhar, gente. O evangelho é esse poder que nos encoraja. Esse é o poder do evangelho. É o poder para a gente dar a boa notícia para os nossos vizinhos. É o poder para a gente dar a boa notícia para as pessoas da nossa perua, da nossa casa. O evangelho é esse poder para a gente testemunhar no nosso bairro, no nosso trabalho. Porque, gente, tudo que uma pessoa espera durante a vida toda é ouvir sobre essa boa notícia. Tudo que essa pessoa espera é ouvir dessa boa notícia. Terceiro ponto é que o evangelho é o poder para entrar e transformar as nossas ideologias, finanças e todas as áreas da nossa vida. Seguindo ali a narrativa, Atos 4:32-35. Da multidão dos que creram, ele estava falando sobre como a igreja e os discípulos viveram depois desses acontecimentos, depois de serem cheios do Espírito Santo. E ele fala assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. 32. 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
Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Gente, infelizmente, esse texto, muitas pessoas leem e falam querendo falar sobre ideologia, levantar uma bandeira aqui, uma ali. Mas o evangelho é muito mais do que isso, muito mais do que uma bandeira. Você acha que realmente uma cesta básica vai salvar a vida de uma pessoa? Você acha realmente que você pegar e você dar um chinelo para uma pessoa vai salvar a vida dela? A pessoa vai estar com chinelo, vai estar comendo com a cesta básica, mas ainda vai estar na solidão. Ela ainda vai estar ansiando pela eternidade. Não que nós não devemos fazer, nós iremos fazer. Mas isso é consequência, é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. A gente foi para a Barra de São Pedro e a gente montou nossa base lá, desde o primeiro dia. Assim, a cidade é pequena, então tudo que a gente fazia lá era um evento. Então, tinha um campinho atrás, né, da escola que a gente estava, então a galera ia lá jogar bola. E aí os meninos começaram a ficar com a gente lá, todo dia, toda hora. E aí a gente foi e ficou muito amigo deles. E em especial tinha um menino chamado William, e aí onde a gente estava, ele ia também. Ele estava em todas as pregações que a gente fazia lá, nas orações, no futebol, a gente ia, jogava lá, e ele seguia para onde a gente ia. E aí a gente foi e deslocou a nossa base para outro lugar, e depois, nos últimos dias, voltou para a Barra de São Pedro. E aí ele falava assim, quando vocês vão embora? Quando vocês vão embora? E aí no último dia ele falou assim, cara, não vai embora não. Fica aí com a gente, fica mais. Fica aí mais. Coloca aí a foto, por favor, a última foto. E a gente ganhou muitos apelidos lá no sertão. Tamanha era a intimidade que a gente gerou naquele lugar. Espera aí. E aí a gente passou todos os dias com ele lá. E assim, a gente chegou no último dia, a gente se reuniu ali, e homem é meio desligado, né, com as coisas. E aí a gente estava conversando com ele, alguém chegou e veio com um chinelo, né, para dar para ele. Olha ali, ele é o William. E aí esse era o chinelo dele. E aí a gente estava conversando tal no último dia, e alguém falou assim, esse chinelo serve em você? Aí ele colocou no pé, não servia. E aí outra pessoa pegou um chinelo que servia nele, só que ele era usado. E detalhe, gente, a gente teve bazar e distribuiu as coisas. Só que para a pessoa que era menor, de 15 anos, ela tinha que ir com a mãe. A mãe pegava a roupa para a pessoa, né? Só que por algum motivo a mãe dele não pegou roupa para ele. E a gente não percebia, ele estava com a gente o tempo todo, a gente pregava o evangelho e ele estava lá, a gente orava, ele estava lá. E aí alguém foi e deu o chinelo lá, que era usado. E aí eu olhei o meu chinelo, olhei o que ele tinha. Cara, estava assim o chinelo dele, assim. E aí eu falei, cara, não tem condições de eu vir aqui falar de um evangelho que é poderoso, que muda a minha vida, muda a vida dele, e sair daqui sem entregar o meu chinelo para ele, cara. Não tem como, não tem condições de eu chegar aqui e falar de Jesus, do amor de Jesus, olhar para o meu chinelo, olhar para o que Deus ele tem abençoado a minha vida, e olhar para aquele que não tem nada. Não tem como, não tem como. E aí eu fui, tirei meu chinelo e dei para ele. Depois outra pessoa pegou, falou, você tem tênis? Não, tirou o tênis e deu para ele. Gente, a gente estava falando que a gente não tem dificuldade, no sertão a gente não tem dificuldade nenhuma em montar a mala para ir embora. Porque tudo que a gente ia dando para os outros. Alguém precisava de um colchão, a pessoa dava. Alguém precisava de tênis, dava. Alguém precisava de camiseta, dava. Toalha, dava. Tudo que a gente tinha, a gente deu. A gente voltou com a mala quase vazia. Porque não tem como a gente falar de um evangelho que é poderoso e ele não transformar a nossa ganância, nosso egoísmo. Então não se trata de uma ideologia, não se trata de uma política, se trata do evangelho, cara. Esse evangelho que é poderoso para mudar o nosso egoísmo, cara.
O evangelho é o poder para nos mover em direção ao necessitado, para dar comida ao que não tem, para ajudar quem precisa, sem esperar reconhecimento. Quarto ponto, o evangelho é o poder para transformar a vida de quem ouve. Mais para frente na narrativa, Atos 5, 12 a 16, fala o seguinte: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades, próximos a Jerusalém, que levavam os doentes e os atormentados em espírito, e todos eram curados. O evangelho é o poder que transforma a vida de quem ouve. A gente estava em Poço Comprido, né? E a gente chamava de casa em casa, assim, vai ter culto na praça, 7 e tal. E aí, de repente, gente, foi realmente a chuva que deu que a gente ficou parado lá, né? Cara, caiu um toró, mais um toró, que todo mundo saiu correndo, né, para a igreja. Todo mundo saiu correndo. E aí, ia dando horário, e a chuva não passava, a gente, o culto vai ter que ser aqui mesmo. E assim, a igreja da Ana e da Camila, ela é pequena, então acho que cabiam 30 pessoas. Só a gente da equipe estava com 67. Então, a gente saiu, algumas pessoas, e fomos chamando. E, gente, estava caindo um toró, mais um toró, e as pessoas estavam indo sem guarda-chuva. As pessoas que a gente chamou estavam indo sem guarda-chuva. A gente, o que vai acontecer aqui? E aí a gente cada vez mais indo, saindo. Eu até brinquei com alguns, falei que toda vez que a gente vem aqui na galera e fica metade para fora, metade para dentro, foi um treinamento para aquele momento. E aí a gente lá, e gente, aquela igreja parecia que ia pegar fogo, velho, ia tremer. Que ela era pequena, estava reunida todo mundo ali, e o Espírito descendo naquele lugar, as pessoas sendo tocadas, e foi algo incrível, gente, incrível. E aí chegou o momento de orar, né, pelas pessoas. E aí a Claudinha chegou em mim e falou assim, ora por aquele senhor lá. E aí eu cheguei e fui conversar com ele, né? Chamava Raimundo, seu Raimundo. E aí eu falei, o senhor conhece Jesus? Aí ele, conheço, tal. E eu comecei a falar do evangelho. Eu comecei a falar que Jesus tinha morrido e ressuscitado porque amava ele. E por conta desse amor, ele podia se aproximar de Deus agora. Eu comecei a testemunhar, tal. E eu falei, você já aceitou Jesus? Ele, não. Eu falei, você quer aceitar? E aí ele falou que sim. A gente orou ali, ele entregou a sua vida para Jesus naquele lugar, naquele momento. E aí, terminando a oração, eu acho que, não sei se era a mulher dele ou alguém que trouxe ele, uma mulher, levantou a mão e falou, ei, ele está com dor na perna. Aí eu falei, o senhor está com dor na perna? Ele, tô. E ele estava sentado o tempo todo. E aí eu falei, onde está doendo? Ele, aqui. Eu falei, então vamos orar. Você crê que Deus pode curar a sua perna? Ele falou, eu creio. Eu falei, então vamos orar. E a gente foi e começou a orar, orando, que o poder e a autoridade que há no nome de Jesus curasse aquele homem. E a gente começou a orar, e eu falei, tá bom, agora levanta e vê se está doendo. Aí ele veio, levantou, fez assim, ele falou, cara, melhorou, mas ainda está doendo um pouco. Eu falei, um pouco? Então senta aí, vamos orar de novo. E a gente foi orando. E aí eu falei, levanta aí, vê agora. Ele levantou, ele não sentia mais nada, gente. E aí ele foi, e tipo assim, a igreja estava lotada. Na hora, ele levantou e deu lugar para outra pessoa e ficou de pé. O culto inteiro. Gente, e aí depois eu fui ouvir a história, me falaram, né? Pessoas que foram na casa do seu Raimundo falaram que ele estava, tipo, acho que não sei se estava no bar, não sei onde ele estava, e aí uma outra pessoa, convidaram uma outra pessoa e a pessoa falou, não, ele tem que, ou seja, ele foi convidado pela segunda pessoa.
pelo dono do bar, você tem que ir e tal. E ele foi, e ele falou que era a primeira vez que ele estava numa reunião dos crentes. E, gente, esse é o poder do evangelho. A pessoa nunca tinha entrado numa igreja. Ela conheceu o que o coração dela ansiava. Ela conheceu esse Jesus. Ela aceitou ele. Jesus entrou na casa dele, entrou na vida dele, curou ele e transformou ele. O evangelho é poder para salvar e restaurar por completo a vida de qualquer um, cara. Por isso a gente precisa estar sensível para nós nos tornarmos um canal de transformação por meio dele. Foi terça-feira, eu estava no trabalho, indo para o trabalho, eu peguei um Uber, e aí, na hora, eu vi no Uber o cara estava com uma Bíblia assim pequena. E aí, no meu coração, eu falei assim, cara, eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar do Evangelho para esse homem. E aí, ele deixou a Vicky, né? E aí a gente continuou o caminho. E aí eu fui e falei assim, você crê no que está escrito nesse livro? Ele falou, claro, eu creio. Eu falei, pois é, eu vim falar novamente desse amor e do poder desse Evangelho. E aí eu fui e falei, posso orar por você? Comecei a orar por ele. Ele agradeceu e começou a se abrir, que tinha uma causa na justiça, uma causa trabalhista, tal. E aí ele foi e começou a se abrir. E aí eu falei, eu posso orar por isso? Vamos orar por isso. E a gente orou, tal. Porque esse é o poder do Evangelho, gente, que transforma a vida das pessoas. O Evangelho ele é poderoso. Fica de pé comigo. Eu queria ler dois textos antes da gente terminar. Atos 5, 38 a 42. Gente, vocês estão aí? Beleza. Os discípulos, eles continuavam a testemunhar e falar desse poderoso evangelho. Eles continuavam a falar desse poderoso evangelho, a ponto que os fariseus e os mestres da lei, eles não sabiam mais o que fazer, eles não sabiam mais como agir, eles não podiam conter ali o que estava acontecendo. Então, eles foram e fizeram um conselho, se reuniram ali naquele lugar. E é o que a gente vai ler, é o relato da reunião naquele lugar. Diz assim, portanto, Gamaliel estava falando, né? O que a gente vai fazer com eles? Então Gamaliel falou assim, neste caso, eu os aconselho, deixem que esses homens estejam em paz e os solte. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois estarão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem mais do nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. O Evangelho é a alegria para aqueles que estão sendo humilhados por causa da mensagem. Paulo, aos Romanos, ele diz em Romanos 1, 14 a 17, pois eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Por isso, eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça não por o princípio ao fim, que é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Estava ouvindo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, e ele diz o seguinte, que quando você entrega algo para uma pessoa, para ela entregar para outra pessoa, você está esperando algo ali.
Se você recebeu de Deus o Evangelho e você não passou ele para frente, você não testemunhou, você está sendo um caloteiro. Você está sendo um caloteiro com Deus. Deus, Ele tem nos chamado para testemunhar sobre o Evangelho. Um Evangelho que é poderoso, cara. Um Evangelho que a gente não precisa se preocupar se a pessoa vai aceitar ou receber ou não. A palavra de Deus diz que todo dia o semeador saía a semear. E, gente, ele não sabia qual que ia cair num solo bom, qual que ia cair num solo ruim. E graças a Deus, porque ele não sabia. Porque se fosse eu ia querer só semear no solo bom. Eu ia escolher dar a oportunidade das pessoas conhecerem a Jesus, só aquelas que eu ia saber que iam aceitá-lo. Mas Deus não faz isso. Ele manda o semeador sair para semear, sem saber onde vai cair. E é o que Deus espera de nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E você crê nisso? Quantos creem nisso? Eu queria orar por vocês. Assim como os discípulos, quando eles estavam ali, impelidos pelo Espírito Santo para testemunhar, só que muitos estavam com medo, muitos não tinham coragem, muitos estavam inseguros. Como assim eu vou chegar na minha escola do nada? E como que eu vou falar do amor de Deus? Como que eu vou testemunhar na minha casa? Minha mãe e meu pai brigam direto, eles não querem muitas vezes nem me trazer para a igreja. Como que eu vou falar do amor de Deus? E eu queria orar por vocês. Fecha seus olhos. E eu queria pedir algo. Você que o Espírito Santo, enquanto eu estava falando, o Espírito Santo trouxe à mente pessoas na sua escola que você devia falar do amor dele. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente você que, enquanto eu estava falando, o Senhor lembrou você de pessoas na sua família que você quer falar do amor de Deus, mas você não tem coragem. Você que, enquanto eu estava falando, pessoas do seu trabalho passaram na sua cabeça. E você falava, Deus, se eu tão somente tiver uma oportunidade de falar desse Evangelho, que é poderoso, que o Senhor me dê essa oportunidade. Você que, enquanto eu falava, você pensava na sua perua. E você falava assim, não tem jeito deles ouvirem sobre esse Evangelho. Não tem jeito deles aceitar esse Jesus. Cadê você? Vem aqui. Sabe por quê? Quando os discípulos eles pegavam e falavam, a gente está sendo perseguido, a gente está a um passo de morrer como Jesus morreu. E o que a gente vai fazer? Eles não oraram para que parassem de persegui-los, eles não oraram para que eles nunca mais não tivessem covardia ou medo. Eles oraram para que o Senhor os encorajasse a ir. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. É o que a gente vai fazer aqui hoje, porque o Evangelho é poderoso e as pessoas não estão preocupadas com o mensageiro. Elas não estão preocupadas com a forma que você vai falar. Eles estão preocupados com a mensagem. Tudo o que eles precisam é a mensagem. Tudo o que eles precisam é a mensagem, é o Evangelho. E muitas vezes o que você vai falar não vai ser aberto, falando sobre as parábolas. O que você vai falar é através das suas atitudes. E a pessoa vai falar, o que você tem, cara? O que você tem? Eu quero isso também.